Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. No último vídeo eu falei sobre a doença celíaca, intolerância ao glúten, proveniente do grande consumo de trigo no nosso planeta pelos seres humanos. E aqui eu estou mostrando também a mesma tabela, mostrando um outro problema que nós temos com relação ao consumo de alimentos. Ele está relacionado com o consumo do leite, que nessa tabela mostra que ele está em primeiro lugar, considerando as commodities agrícolas mais amplamente cultivadas em todo o mundo em 2020. E no caso do leite, o consumo do leite, parte da população mundial tem uma certa intolerância à lactose, que é um principal componente, um dos principais componentes do leite, e também alergia ao leite, que pouca gente sabe o que significa isso daí e quais as diferenças delas. Na realidade, intolerância à lactose é proveniente da deficiência da enzima lactase, que é a enzima que quebra a lactose, e ela ocorre num percentual da população humana, principalmente crianças maiores, que já têm um sistema imunológico mais desenvolvido, e adultos. Já a alergia ao leite, que é a proteína do leite de vaca, é alergia às proteínas do leite de vaca, principalmente alergia à caseína. Nós temos aí três proteínas, mas a caseína é a que causa mais problemas. Isso daí ocorre muito na primeira infância, até os 3 anos de idade, normalmente, é detectado esse problema. Então, essa é a principal diferença. Mas tem alguns sintomas que são iguais, como, por exemplo, diarreia, flatulência, então, todas aquelas complicações causadas por diarreia, por formação de gases, etc. Ocorre dos dois casos. Indivíduos que têm intolerância à lactose, eles apresentam inabilidade para digerir completamente a lactose, e que predomina no leite e seus derivados, e ele é convertido em galactose e glicose nos indivíduos normais. E essa intolerância atinge de 10% na Europa do Norte a 95% que partes da Ásia e África. Cerca de 70% da população brasileira tem alguma intolerância relativa ou não, ou severa, com relação à lactose, sendo que a população branca ela tem menos intolerância à lactose do que a população afrodescendente. Mas muitas vezes os sintomas não se manifestam com muita intensidade. Eu não sabia que eu tinha uma intolerância baixa, mas leve, mas eu tenho também a intolerância à lactose, e só detectei isso a questão de uns 2, 3 anos atrás. Eu sempre procurei tomar o leite integral, que tem 3% de proteína, e nunca tive problemas. Também nunca consumi demais. Raramente consumindo mais dois copos de leite em um dia, de uma vez. Só que todas as vezes que eu pegava leite em pó, colocava numa caneca para tomar com café, eu tinha um pouco de gastrite, acidez, eu passava um pouquinho mal e tomava um antiácido, e eu não sabia fazer a relação de intolerância à lactose com esses sintomas, até que descobri isso daí uns 2, 3 anos atrás. Então hoje eu estou tomando mais cuidado. Se eu uso leite em pó, eu coloco menos para evitar esse desconforto. Agora, felizmente, apenas 2% da população mundial apresenta sintomas graves com relação à intolerância à lactose. E nesses indivíduos é um problema muito mais sério. Eles têm diarreia com desidratação, evacuação explosiva, assadura perianal, distensão e dor abdominal, flatulência, desnutrição, acidose metabólica e enterite necrosante, azia, náusea e dor de cabeça. Então veja a quantidade de sintomas causados por esses 2% da população mundial. Nós temos algumas possibilidades, algumas explicações, na realidade, com relação a por que nós temos intolerância à lactose ou alergia ao leite. Se nós olharmos historicamente a evolução do ser humano,
Ele teve aquela fase de morar em cavernas, ou então cabanas simples, ele praticamente só caçavam, pescavam, colhiam frutos na floresta, e eles não tinham uma agricultura desenvolvida, então eles não tinham animais domésticos. E no caso, nessa fase da evolução do ser humano, o leite disponível para as crianças era só para amamentação, até os 3, até 5 anos de idade, até o momento que a mãe não tinha leite para dar para o filho. Depois o filho não tinha mais. Mas quando nós começamos a criar animais domésticos como a vaca, a cabra e mais recentemente o búfalo, o ser humano percebeu que tinha mais um produto desses animais para sua disposição, então o leite e seus derivados. E isso daí, como nós somos uma espécie ainda recente, apenas de 300 mil anos de idade, e o homem moderno tem apenas 100 mil anos de idade, nós não conseguimos nos adaptar a determinados alimentos, como é o caso do leite. Então é muito precoce essa adaptação, ainda não conseguimos adaptar totalmente. Por isso que tem esse percentual de pessoas que têm intolerância ou então alergia ao leite. E o grande problema é que muitas mães, elas substituem precocemente o leite materno e dando leite de vaca. E aí, a alergia ao leite das crianças se manifesta com muito mais intensidade. É necessário, então, que as crianças sejam amamentadas até os 3 anos, pelo menos. Então, para que o seu sistema imunológico possa depois aceitar um pouco de leite e, à medida que vai desenvolvendo, comece a aumentar a quantidade de leite a ser consumido. É muito importante que as mães tenham consciência disso daí, sigam orientação médica e evitem, então, substituir o leite materno pelo leite de vaca, de cabra, de búfalo, porque eles não são iguais ao leite do ser humano. Há uma diferença, então, entre esses leites aí. E é por isso que temos esses problemas. Nós temos algumas alternativas aí que podem minimizar ou até resolver o problema de intolerância à lactose ou alergia ao leite. Um seria o uso de enzimas como complemento medicamentoso, como eu já falei para a doença celíaca, é a mesma coisa, só que usa então enzima diferente, no caso a lactase, né? E também nós podemos usar enzimas que fazem degradar componentes do leite presente em alimentos antes que seja ingerido pelos seres humanos, no caso de escala industrial. O queijo, por exemplo, o queijo geralmente tem menos lactose do que o leite comum. Então já é um avanço no desenvolvimento de produtos com menos teores de lactose. E hoje nós temos tecnologia para desenvolver queijos até sem lactose. Eles conseguem tirar a tecnologia. Isso então facilita a adaptação dos seres humanos aos derivados do leite. Outra alternativa que nós temos é o uso de alimentos contendo leite em quantidades baixas, abaixo do limite que causa indisposição. Por exemplo, no meu caso, eu percebi que se eu diminuir então a quantidade de leite em pó, eu não vou ter aquela indisposição. Então eu tenho uma noção. Se eu colocar 3 colheres de leite em pó na caneca, eu vou ter problema. Mas se eu colocar 1 colher, eu não tenho esse problema. Então a gente pode trabalhar em nível individual para não chegar naquele limite de isso aí, intolerância, né? E uma outra coisa muito importante, que já falei para vocês em mais de um vídeo, nós precisamos de ter uma microbiota intestinal saudável e bem diversificada. E nós precisamos de ter dentro dessa microbiota intestinal bactérias, ou micro-organismos capazes de degradar totalmente a lactose, de degradar as proteínas do leite. E nós podemos usar isso daí, esse micro-organismo via oral, fazendo seleção de micro-organismos capazes de ter enzimas que conseguem então agir desse jeito, ou então da forma anal, como eu falei, em forma de supositório, como eu falei também no caso de doença celíaca, que é pegar as fezes de um indivíduo saudável e colocar então no supositório
E isso já tem esse produto comercializado em outras partes do mundo. Eu não sei se tem no Brasil. Essa é uma outra alternativa. E agora, uma coisa que eu acho muito importante reforçar, lembrar, é que com crianças de menos de 3 anos de idade, o ideal é que a gente use apenas o leite materno e seja dado para essas crianças, até que haja uma orientação médica permitindo que ele pode usar então leite de vaca, ou de búfalo, ou de cabra, quer dizer, passa a usar outro tipo de leite a não ser o materno, né? É muito importante ter essa orientação médica e evitar então de começar a dar leite de vaca ou de outros animais antes dos 3 anos, sem orientação médica, que pode ter uma alergia aí um pouco perigosa. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha trazido um pouco mais de informações valiosas aí no dia a dia. Um alerta aí para pessoas que têm algum desconforto na hora de tomar um leite ou então consumir alguns produtos do leite, porque isso é um problema de saúde pública e as pessoas precisam de ter um pouco mais de conhecimento, principalmente a alergia ao leite que é provocada em recém-nascidos. Isso daí pode ter problemas sérios para a criança. Eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Então, por favor, curta o nosso canal, se inscreva no canal se ainda não se inscreveram, compartilhe, porque eu acho que é uma informação que pode ajudar muita gente por aí, tá? Muito obrigado.